Pois bem, hoje nós vamos falar sobre as principais comorbidades bastante frequentes em pessoas autistas. E segundo o DSM, nós temos as três principais, que são o transtorno do desenvolvimento intelectual, e aí, às vezes, a criança tem os traços do autismo, mas também tem a dificuldade para formular frases, compreender o que é dito, resolver problemas, construir as frases gramaticalmente corretas, se expressar com coerência, com clareza, e às vezes tem muita dificuldade na escola, às vezes nós vamos perceber justamente quando a criança vai ser alfabetizada, quando ela precisa ter uma educação mais formal. E as dificuldades específicas também da aprendizagem são bastante frequentes, que é chamado de dislexia, ou então de transtorno específico da aprendizagem, conectado à leitura, à escrita, à aritmética. Então, é importante fazer a avaliação e discriminar onde está a dificuldade, porque às vezes a criança está na média ali, né, na escola e consegue executar bem as provas, mas ela depende de um esforço muito grande. E aí, quando nós damos um texto e vamos cronometrar, nós percebemos que a velocidade de leitura é mais lenta, que ela faz um esforço muito grande também para conseguir ler, compreender, transmitir o conteúdo, e às vezes não está conectado ao transtorno do desenvolvimento intelectual. É a dificuldade fonológica mesmo, então é importante também fazer um diagnóstico diferencial. E por vezes, na avaliação que nós fazemos de cálculos matemáticos, né, de aritmética, o problema está em alguma parte ali do raciocínio matemático, então também é importante se a gente conseguir detectar justamente, né, especificamente onde está o problema, porque a intervenção vai ser muito mais focada, mais específica. E além do transtorno do desenvolvimento intelectual ou das dificuldades específicas da aprendizagem, transtornos específicos de aprendizagem, nós também temos, às vezes, o transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtornos motores, dispraxia, o que a gente vê às vezes, e os pais nomeiam de maneira leiga, que a criança é desajeitada, que às vezes ela não tem equilíbrio, que esbarra demais nas coisas, que é estabanada, e tudo isso, às vezes, tem um nome técnico que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que pode ser da coordenação fina, às vezes é uma disgrafia, a letra é horrível, a criança passa por vários cadernos de caligrafia e mesmo assim não tem melhora como a prevista, então a gente percebe que é uma dificuldade real, genuína e muito acima da média. E às vezes é a dificuldade, né, na coordenação grossa, que vai aparecer, por exemplo, como a dificuldade para começar a andar de bicicleta, para caminhar mesmo. Às vezes a marcha da criança é pouco fluida, descoordenada, parece que ela está um pouco tonta, às vezes esbarra nos objetos. Dançar pode ser uma grande dificuldade, participar dos esportes. Então, essa comorbidade também precisa ser detectada para que haja uma intervenção específica. E aqui, ao longo dessas últimas semanas, nós estamos falando sobre diagnóstico diferencial, sobre comorbidade, sobre aspectos específicos do autismo. Então, se você deseja participar dessa série, eu sugiro que você esteja inscrito aqui no canal para que você receba todos os vídeos. E continuando aqui sobre as comorbidades psiquiátricas, no caso do autismo, segundo o DSM-5-TR, cerca de 70% das pessoas autistas podem ter transtornos comórbidos. Olha só, cerca de 70% das pessoas autistas podem apresentar um outro diagnóstico e 40% das pessoas podem ter 2 ou mais transtornos mentais comórbidos. É muita gente. Por isso, além do diagnóstico diferencial, é importante rastrear, monitorar e fazer uma excelente entrevista, a observação, que geralmente não dura um dia apenas, um encontro apenas, depende de uma observação ao longo do tempo, entrevista com outras pessoas para que nós saibamos se o autismo justifica tudo, porque às vezes a criança autista tem as dificuldades motoras,
E o próprio autismo já justifica, não é necessidade de um outro diagnóstico. Mas às vezes essas outras alterações são tão intensas, são tão frequentes e causam tantos prejuízos, além do autismo, que a criança vai receber um segundo, um terceiro diagnóstico. E antes de continuar aqui falando sobre as comorbidades, também é importante investigar aspectos típicos. Por exemplo, às vezes a criança tem altas habilidades e superdotação. Então, ela também é diferente, ela também tem necessidades diferentes, tem um jeito de aprender muito peculiar, que foge às expectativas, que está fora da curva. Então, é importante também investigar porque talvez a pessoa seja autista e tenha altas habilidades. Talvez ela seja autista e tenha aspectos também da personalidade muito peculiares, talvez além de ter o rigor que vem junto com o autismo, tem um nível de conscienciosidade, a necessidade de produzir muito, a responsabilidade muito alta. Então, esses fatores típicos também precisam ser avaliados e nós precisamos, mais uma vez, fazer essa distinção do que é transtorno, do que é tipicidade e do que é peculiaridade, singularidade, os aspectos característicos mesmo, a essência da pessoa, que também vão influenciar nesse modo de operar, na maneira que a pessoa vê o mundo, vê a si mesma, e os seus projetos de futuro, por exemplo. E aí, continuando aqui, outras comorbidades possíveis e bastante frequentes são transtornos de ansiedade, são muito frequentes em meninas e mulheres autistas, a depressão, o TDAH, e às vezes até se confunde com o autismo, porque se a pessoa tem um tipo de transtorno, né, do déficit de atenção com características de maior desatenção, um subtipo desatento, ela pode parecer uma pessoa autista. Então, às vezes há essa confusão, o diagnóstico de TDAH costuma vir antes, e principalmente quando esse diagnóstico é realizado em meninas, o diagnóstico do TDAH pode atrasar o diagnóstico de autismo. Então, mais uma vez, muita atenção. Os transtornos alimentares também são bastante frequentes em pessoas autistas, lembrando que o próprio autismo pode vir com seletividade alimentar. Mas às vezes os sintomas são tão intensos, tão frequentes e causam tantos prejuízos que a pessoa vai receber um novo diagnóstico. No caso, o diagnóstico de um transtorno alimentar como anorexia, ou como o transtorno alimentar restritivo e evitativo, o TARI, e esse diagnóstico de TARI vem quando as preferências dessa pessoa autista são extremamente rígidas e são extremamente limitadas e vão ocorrer por muito tempo, de maneira persistente. Aí o clínico vai pensar nesse segundo diagnóstico. E nós precisamos ter um cuidado especial quando a criança autista, a pessoa autista em qualquer idade não fala, ou quando ela tem algum déficit na linguagem ou tem alguma dificuldade para se expressar. Por quê? Porque nessas pessoas, às vezes, o sofrimento físico pode vir como insônia, como ansiedade, às vezes como um comportamento desadaptativo, como um comportamento problema. A criança não sabe verbalizar, ou não sabe usar uma comunicação alternativa, então ela acaba se manifestando como ela pode, com muita ansiedade, fica muito aflita, fica agitada. Então, nesses casos, é muito importante investigar se não é alguma questão odontológica. Inclusive, tem o superdentista, que é muito hábil na resolução desses problemas, mas precisamos investigar se tem alguma questão. Às vezes, a criança tem baixa reatividade, hiporreatividade a estímulos sensoriais, então pode estar, às vezes, com machucadinho na pele, com, né, algum problema digestivo, seja lá o que for, precisa passar por uma avaliação médica. E aí, continuando sobre comorbidades, por exemplo, físicas em pessoas autistas, é muito importante, já que tem essa tendência à restrição alimentar, muito fácil, muito frequente ver pessoas autistas com desnutrição, com deficiência de nutrientes, minerais, vitaminas, e se a pessoa tem a deficiência, se tem, por exemplo, níveis baixos de vitamina B12, ela pode ter comprometimento, alterações cognitivas, dificuldade na concentração, inclusive é um dos principais problemas, uma das principais causas de problemas escolares. A vitamina D também precisa estar em dia. Vitaminas do complexo B, em geral, podem causar algum tipo de desconforto, ansiedade,
e às vezes a pessoa está avaliando essas queixas como dificuldades psiquiátricas, como comorbidades psiquiátricas, e na verdade a pessoa precisa de uma suplementação. Então precisamos ver isso para todos os pacientes, para todas as pessoas que nos procuram, inclusive a primeira orientação é justamente descartar causas físicas antes de pensar em um diagnóstico psiquiátrico. Mas mesmo assim, às vezes a gente está tão focado ali no autismo ou no que a gente estuda sobre essas alterações, transtornos, que talvez não passe pela nossa mente. Então, isso precisa ser reforçado. Sempre observar a condição física, isso é mandatório. Outras questões físicas que podem exigir atenção são, por exemplo, a epilepsia. Muitas pessoas autistas, inclusive as mulheres, né, as autistas adultas, se queixam muito de baixa interocepção. Então, se esquecem de tomar água, podem ter problemas como infecção urinária recorrente, às vezes tem constipação, não ingere fibra, a alimentação é sempre da mesma forma, muito rica em carboidrato, então isso altera a flora intestinal, isso também tem consequências psicológicas, isso também tem consequências para a saúde mental, então tudo precisa ser investigado. Alterações do sono, sedentarismo, tudo isso pode ter consequências, piorar a manifestação dos traços autísticos, deixar a pessoa ainda mais autista ou deixá-la fragilizada, vulnerável, com a imunidade baixa. Por isso, a pessoa autista precisa do suporte no ambiente, precisa das acomodações e também precisa de uma consulta mais rica, mais atenta e às vezes que demanda um tempo maior e demanda a avaliação de mais profissionais, uma equipe interdisciplinar. E agora, eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto, o que você mesmo percebe, se você também recebeu mais de um diagnóstico. Por favor, deixe aqui nos comentários os seus pensamentos, as suas reflexões, curta o vídeo, se inscreva no canal para que você receba os próximos vídeos. E um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!